Oi, pessoal do Pod for Work, mais um episódio tremendo que nós vamos aqui falar com uma expert no real estate, global real estate aqui nos Estados Unidos e em outros países também. Lembrando sempre que é Pod for Work porque são os três na bancada e uma entrevistada com uma história transformadora de vida e profissional também. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a Domum, são móveis de alto padrão para todos os budgets, a Omni, Seguro e Previdência, fale com um dos melhores especialistas do mercado, e o Grupo Abradex, especializados nos melhores revestimentos de madeira. Quem nós vamos conversar hoje é a Carol Medeiros. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, ela tem um currículo muito bom. Eu consegui resumir um pouquinho, vou dar uma controladinha aqui na emoção, porque o currículo era grande, era extenso. Mas antes de falar um pouco da Carol, como é que tá, meu amigo e sócio e aí? de podcast, Douglas? É isso. Fala, galera, tudo bem com vocês? Confesso que tava com saudade. Tô feliz demais, gente. Eu tô muito esperançoso, porque assim, eu andei pesquisando sobre você, Carol, e eu tô cheio de curiosidade, eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa para extrair de você, tá bom? Obrigado. E você, Isa, como é que você tá? Tô bem, meu povo, tudo bem com vocês? Muito feliz por estar aqui com vocês, muito obrigada pela audiência. Estamos com a Carol e olha, um pouquinho que a gente conversou com ela nos bastidores, tem muita coisa boa, então senta aí que lá vem coisa boa para vocês, hein? Carol, vamos lá então, né? Tu acredita, Carol, que você foi a primeira pessoa que eu conheci em Orlando? Nós vamos contar um pouquinho da história durante o podcast. Mas, pessoal, Carol, de São Paulo para os Estados Unidos, né? Aqui fala que você é Global Real Estate, né? Sim. Especializadas em casas de alto padrão, frente para o lago, quase não tem lago em Orlando, né? Nenhum. Por Então, acaso que eu escolhi esse nicho. Realmente trabalhar com casas de frente para o lago em Orlando é muito bom. Golf Club, Communities, Resort, Lifestyle. Inclusive alguns resorts da Disney também você tem acesso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Estou muito curioso para saber também como você vê a questão da Disney e do novo parque da Universal para o real estate. Vai ser bem interessante. E você atingiu, Carol, uma incrível marca de 35 milhões em vendas no ano passado. Uau, parabéns, sim. hein? Obrigada, Não é? graças a Deus. A gente vê muito brasileiro que está entrando no real estate aqui na América, e você com certeza é uma pessoa que está trazendo o exemplo para que todos possam seguir, né? E está na lista do top 1,5%, 1,5% dos corretores dos Estados Unidos. Sim. Depois quero saber como é que foi essa história aí do 1,5%. Responsa. Mas antes, Carol, de falarmos da tua carreira de alta performance, a gente gosta de ouvir histórias transformadoras das pessoas que estão aqui. Então a gente queria saber um pouco da Carol da base. Sabe, aquela Carol aquela Carol sonhadora que trouxe todo o sonho à tona para hoje ser quem você é. Fala um pouco de você, por favor. Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês, né, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar minha história aqui. Muito obrigada pelo espaço. E a Carol era uma menina sonhadora, né, que sempre quis morar nos Estados Unidos. Morei nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos, em San Diego, estudei lá. E acabei voltando, tive minha filha, foi aquela coisa que não foi programada, então o sonho ficou um pouco de lado, um sonho frustrado, né? Mas eu falei, sempre vou voltar para os Estados Unidos, porque eu tinha certeza que aqui era o meu lugar. Então até matriculei minha filha em escola bilíngue, já fui projetando o meu futuro, assim, para voltar. E quando eu voltei, eu vim para cá em 2008, eu cheguei 8/8/8. Por isso que eu amo o número 8. Foi dia 8/8/2008. Eu vim nada a ver com real estate. Eu vim a convite do meu irmão, que já tinha vindo 2 anos antes para cá, para o ramo de restaurante, que nem era o nosso ramo no Brasil. Mas ele veio, montou o primeiro restaurante no Texas, super corajoso. E eu falei, poxa, eu não vou pro Texas de jeito nenhum, né? Morava em São Paulo, era nova, né? Falei, vou fazer o quê no Texas? Mas naquela época tava aquele boom de temaquerias, aquele negócio de temaqueria no Brasil. Eu falei, por que a gente não leva esse conceito da temaqueria para Miami, né? Para Flórida, que é um mercado que é muito parecido com o Brasil, com o Rio de Janeiro, principalmente, né? E aí veio a Carol com as ideias mirabolantes, sonhadora de novo.
E aí fizemos um business plan e viemos para cá, né? Ele mudou para Orlando, abriu a primeira churrascaria em Orlando. Ele falou, por que não começamos em Orlando? Falei, não, eu fico em Orlando uns 6 meses para entender o mercado, trabalhar no restaurante, mas depois eu quero ir para Miami, né? Não quero ficar em Orlando. Isso há 16, quase 17 anos atrás. Do Orlando, eu chamava Orlando de Orlândia. Porque era assim, parado. Eu morava em São Paulo, aquele urbano, né? Enfim, e daí vim para cá, fiquei 6 meses aqui, isso foi em 2008, e daí já logo depois fui para Miami procurar ponto, abrimos o restaurante. O restaurante foi muito bacana para mim, para minha experiência. Eu toquei esse restaurante durante 10 anos, né? Foi um restaurante que virou um ponto de encontro dos brasileiros e dos americanos. A gente abriu em South Beach. Aí eu lembro que eu sempre passava, na época, na frente daquela American Airlines Arena, que hoje é Casey alguma coisa, que nem a Amway, né? Uhum. Eu falava, um dia eu vou botar meu sushi aí dentro, né? Um dia eu vou botar isso. E aí, um dia eu recebi um convite para estar lá dentro. Então, foi melhor assim, porque não foi nem... Eu fui convidada, foi um olheiro comer no meu restaurante, e aí ele gostou da comida, viu o atendimento, porque esse é o meu background de hospitality, né? Eu sou formada em turismo, eu fiz MBA em Hospitality and Business Administration. Então, eu era a cara do restaurante, era o customer service, e essa pessoa foi lá, comeu, gostou da comida, gostou do atendimento. Eu costumava ir em todas as mesas, perguntar como que estava e tal. E aí ele nos convidou e nós fomos por 3 anos o sushi oficial da American Airlines Arena. E também de um festival muito grande de música eletrônica que acontece em Miami, que acabou de acontecer, que chama Ultra Music Festival. A área VIP do Ultra, por 8 anos consecutivos, eu fui o sushi que servia a área VIP do Ultra, só as mesas. Então, assim, foi uma coisa... para mim, muito bacana, né? O sonho que você falou que eu consegui concretizar. Eu, como uma boa ariana, como você. Não acredito, né? mais um. 3 arianos aqui na mesa. Também? Eu também. Então. Aquela determinação, né? Bota uma coisa na cabeça, enquanto eu não conseguia, a palavra não só me impulsionava mais a fazer o negócio acontecer. E eu levo isso para tudo na minha vida, né? Então, assim, aí chegou um momento que para mim, eu já tinha alcançado o que eu queria, já estava um pouco cansada do real estate, do restaurante, do real estate eu amo, não estou nem um pouco cansada. Mas aquele ciclo, eu entendi que já tinha, né, chegado, e foi muito bacana para a minha experiência como businesswoman aqui, né, para os meus contatos, para o meu networking, que se enriqueceu ao longo desses 10 anos de Miami absurdamente. E foi aí que eu vi uma oportunidade, né, de fazer uma transição de um mercado para o outro. Acabei tirando a minha licença, morando em Miami ainda tocando restaurante, porque era um ponto de referência. Todo mundo ia para mim, Carol, conhece um advogado de imigração? Carol, conhece uma empresa de imóveis? Carol, conhece um corretor para me indicar? E eu ia indicando assim, indico um... Falei, nossa, eu tô vendo uma oportunidade aqui. Acho que eu vou tirar minha licença para fazer referrals só, né? Vou indicar, ganhar um referral e tal. E aí, esse negócio se tornou tão maior e assim... Veio aquela chama de novo, que o Ariano, ele é movido a fogo, né? No restaurante, eu não estava mais sentindo isso. E no real estate, eu falei, uau, eu acho que é isso aqui, agora, que eu vou fazer. E aí, eu falei, bom, agora eu tô nesse momento... Ou eu toco 100% ou outro. Não dá para fazer as duas coisas, porque eu mergulho realmente em tudo que eu me proponho a fazer. Então, eu falei, o ciclo do restaurante está se encerrando, né? E vou mudar para Orlando, onde minha família sempre teve casa, minha família toda está aqui, meu irmão mais velho estava aqui, meu irmão mais novo estava aqui. Eu tenho familiares no mercado de real estate. Falei, para me desvincular do restaurante, eu vou focar 100% nessa carreira aqui em Orlando, né, que é um mercado que está explodindo. 7 anos atrás, quando eu me mudei efetivamente de Miami para cá, o mercado estava assim, começando a caminhar, a explodir. Então, assim, foi o timing perfeito, a hora perfeita, tudo perfeito, né? E essa é a história da Carol.
Bom, super interessante a oportunidade que te surgiu e você foi pra cima, você não teve medo, né? Porque você sai do ramo de restaurante e vai atuar com venda de imóveis de casa nessa negociação, isso dá pra ver nitidamente que você é uma aproveitadora de oportunidade, você não deixa ela passar. Dá uma dica aí pra galera que tá te assistindo agora, que já te acompanha também, o start para a pessoa assim, não perder essas oportunidades. Porque o que eu entendi é que quando as pessoas vinham até você te pedir indicação de imigração, de coisas que não tinham nada a ver com o teu setor. E aí eu tô vendo uma oportunidade. Tem gente que tem essa oportunidade direto, mas não tem a ação de fazer acontecer. Eu acho que é essa a palavra, né? Porque as oportunidades passam na frente toda hora, né? Acho que a gente tem que ser um pouquinho sensível e intuitivo, né? Para ir para cima. E eu sempre parti do princípio de que eu prefiro me arrepender de ter feito algo do que ficar pensando, e se eu tivesse? E se eu não tivesse vindo para os Estados Unidos? Se eu tivesse vindo, como seria a minha vida? Eu sempre preferi, não deu certo, aprendi. Isso mesmo. Né? Porque senão, quem não arrisca, acho que não cresce, né? O crescimento, acho que ele só vem do risco, do empenho, né? Então, eu sempre levei isso para minha vida, tudo. Eu sou teimosa. Uma das minhas maiores características é a teimosia. E eu sou curiosa também, né? Então, até quando eu cheguei no real estate, falei, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Mas tudo bem, vou me enfiar ali, vou estudar, vou conhecer. Tanto que quando eu mudei para Orlando e eu vi essa oportunidade, né? Primeiro, você não pode ter medo, você tem que meter a cabeça, né? Ir para cima, ter coragem, né? Eu acho que é importante a determinação. E eu falei, o que eu preciso fazer agora? Porque tem tanta gente boa nesse mercado, tem tanto corretor, né? Na Flórida, são mais de 15 mil já oficiais, né? Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu não vou passar vergonha, né? Eu vou agora meter a cabeça nos estudos. No primeiro ano de licença, eu ganhei até um certificado de tantos cursos que eu fiz, de horas que eu investi. E eu, todo fim de semana, saía com meu marido e a gente ia visitar condomínio, ver o que estava acontecendo. Então, foi um ano totalmente de imersão no mercado. Porque eu falei, eu não tenho experiência, mas pelo menos o conhecimento eu vou ter. Eu não vou sentar na mesa com o cliente e não saber o que eu estou falando, né? E acho que isso me diferenciou bastante de quem começou no mesmo tempo que eu, né? Porque eu, após esse um ano de imersão, foi uma imersão mesmo, eu tinha muita confiança para sentar numa mesa e falar de igual para igual, mesmo se eu tivesse com top producers do meu lado. Eu nunca me diminuí. Mas eu não me diminuí não porque eu acho que eu sou melhor que ninguém, mas é porque eu realmente estudo, me aprofundo no que eu vou falar e eu me boto na posição muito confortável e muito confiante de saber o que eu estou falando, né? O conhecimento eu tinha. Eu não tinha experiência, mas o conhecimento eu tinha. Então, acho que isso é importante, né? Você ter essa confiança em você mesmo e saber que você vai... Eu acho que a nossa limitação está dentro da gente, né? Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, se a gente realmente se interessar, a gente consegue. É verdade. Não é porque eu sou ariana, não, mas eu acho... Nossa, 3 arianos nessa mesa aqui. Eu acho que o ariano é um signo do zodíaco, assim, sensacional, extraordinário, porque dá pra ver o brilho dos seus olhos. Dá pra ver que quando a gente se propõe, quando você estava falando muito de... Eu me propus, eu acabei um ciclo, iniciei outro, e a gente não tem medo. É uma característica muito comum. E quando você não tem medo de alguma coisa, a probabilidade daquilo dar certo foi o que você falou. Se não der, a gente aprende com aquele erro e faz novamente sem errar. Então, é muito legal ouvir você falar. Então, eu queria saber, assim, você estudou tudo que você não sabia, meteu a cara, literalmente, né? E como foi a sua primeira negociação? Depois que você estudou, você estava com a sua teoria na sua mente. Afiada. Isso. E como foi você sentar na mesa e falar, pronto, é minha primeira... Pode ser pequena ou grande negociação. Olha, eu nunca me posicionei na frente de um cliente como uma corretora inexperiente. Eu sentava na frente dele como se eu tivesse vendido 100 milhões de dólares, né? Porque acho que é isso, o conhecimento traz confiança.
Se eu fosse inexperiente e eu não tivesse feito os cursos, eu não ia ter essa confiança de sentar na mesa e falar de igual para igual. Então, o meu conhecimento trouxe isso. Eu sentei na mesa, vendi o meu peixe, né, o meu conhecimento, porque o conhecimento eu tinha. E foi maravilhosa a minha primeira venda. Eu ainda herdei uma casa que estava com outro corretor 1 ano e ele não conseguiu vender porque a casa estava overpriced, estava acima do mercado, e acho que ele não tinha essa coragem de falar para o cliente que a casa estava overpriced, né? E aí eu sentei, fiz um estudo de mercado, botei para ele e falei assim, olha, eu vou adorar trabalhar com você e tal, mas eu só vou trabalhar com você se você aceitar esse estudo que eu estou fazendo para você, porque a tua casa está um pouco acima do mercado. E ele aceitou, porque eu fiz um estudo, eu mostrei para ele dados do que eu estava falando, né? E depois de, acho que 2 meses, a casa entrou em contrato. Então, assim, né, como um primeiro negócio de uma casa que estava há 1 ano, enfim, então foi assim. E aí isso dá mais confiança ainda, né? Aí isso vai impulsionando ainda mais. Eu falei, não, realmente eu posso fazer isso, eu sei o que eu estou fazendo, né? Ô, Carol, e você, né, você ficou muito tempo em Miami, né? Fiquei. Com o restaurante, deu tudo certo lá. Sim. E aí aquela chama começou a levar para outro lado, e vamos para o real estate, e vamos estudar, vamos se capacitar, e eu consigo, eu posso, eu tenho a mentalidade de vencedor. Basicamente é isso, né, Carol? Sim. Mas por que você você já não tinha um network em Miami? Qual foi a oportunidade que você viu para vir desenvolver em Orlando há 7 anos atrás, quando se falava em vacation homes, provavelmente? E aqui no seu currículo são casas de alto padrão à beira do lago. Existe uma... E a vacation homes há 7 anos atrás estava começando também uma tendência. Sim, tá bem alta. Vamos falar um pouquinho sobre isso, essa oportunidade que você viu escondida? Sim, então foi um conjunto, né, de coisas que me trouxeram para Orlando. Fora a família, que é a minha zona de conforto, já estava aqui, eu estava sozinha em Miami, né? Mas é exatamente isso, um mercado em ascensão, né? Um mercado que não estava com pessoas olhando para ele. Estava todo mundo com olhos em Miami, já tinha um monte de corretor em Miami, né? E aí eu vi essa oportunidade e eu também queria me desligar 100% do restaurante, porque eu sou uma pessoa muito controladora, né? Então, eu estar lá, eu não ia conseguir desvincular 100%. Eu até tirei as câmeras do restaurante quando eu mudei para cá, porque nem as câmeras eu queria mais controlar, para eu focar 100% do que eu estava fazendo, né? Então foi um conjunto de coisas. Mas, sem dúvida, como eu tenho já o meu irmão que estava no mercado, eu tenho familiar, a Rosana, da Florida Connection, que foi a minha mentora quando eu mudei para cá. Então eu senti que aqui era o lugar ideal para eu investir o meu tempo, né, nessa carreira, estudar e vi o potencial da cidade, de crescimento da cidade. E vi algo muito além do que naquela época os brasileiros só falavam em vacation home, né? Era só vacation home, vacation... Nossa, mas esse lugar é a nossa casa de férias. A gente tem casa de férias antes de eu mudar para cá. Mas a nossa casa de férias era em Dr. Phillips. Era uma casa de férias que a gente não alugava de vacation home. Né? A gente vinha, quando não estava usando, deixava fechado, né? E eu falei, cadê esse público? Cadê esse mercado, né? Por que o povo não está vendendo residencial, só vacation home? E eu quis me especializar nisso, no residencial. Não que eu não venda vacation home, eu vendo o que o cliente quer, né? Mas a minha especialização são as casas residenciais, que não tinha ninguém naquela época trabalhando isso. A maioria vendia vacation home. Então, eu vi a oportunidade num lugar que estava em crescimento. Cada ano que passava, mais gente mudando para cá, visitando, né? E uma coisa que os corretores não estavam fazendo naquele momento, né? Todo mundo vendia vacation. O público estava meio carente, né? Estava carente disso, né? Até hoje, eu tenho clientes que falam, na primeira reunião que eu faço com os clientes para entender o que ele quer, né? Eu começo a reunião, ele com uma coisa na cabeça, que geralmente o brasileiro vem com isso da vacation home na cabeça, e quando a gente termina a reunião, ele fala, nossa, mudei completamente o que eu quero, depois do que você me explicou aqui, né? Então, eu vi aí a oportunidade de um mercado carente, desse profissional especializado que não era só na vacation, e um mercado em explosão, né? Em crescimento.
Carol, eu tenho uma pergunta. Você veio em 2008 para cá, né? Para os Estados Unidos, sim. Estados Unidos, 2008. Vamos considerar 5 anos, né? Os 5 anos que você já está aqui. 2010 a 2015, 2015 a 2020 e 2020 a 2025. Uhum. O teu cenário que você está atuando nesse mercado, você acha que hoje, 2025, existe muito mais brasileiros vindo para cá comprar casas e viver aqui, migrando do Brasil, ou houve um período antes que já teve mais imigrantes? A sua análise, pelo crescimento empresarial que você tem hoje, o que você percebe do mercado Brasil, Estados Unidos e imigração? O que eu vejo do mercado é que o mercado teve 2 momentos de boom brasileiro, né? O momento de quando eu cheguei, que teve aquele boom brasileiro investidor, que trazia, que queria as vacation homes, que queria ter a casa aqui de investimento. E o brasileiro que imigrava naquela época era o brasileiro que buscava o sonho americano, né? O brasileiro que vinha em busca de uma vida melhor, de segurança, como eu. Eu vim buscar segurança, eu vim buscar, né, uma qualidade de vida melhor para minha filha. Então, era esse o brasileiro que vinha naquela época. Hoje, o brasileiro que está vindo é um brasileiro completamente diferente. É um brasileiro... eu tô nesse mercado há 7 anos, então eu não posso dizer de 15 anos atrás, mas eu nunca atendi tantos brasileiros quanto do ano passado para cá, né? E eu acho que... E o que eu vejo é que esse brasileiro que está vindo para cá agora é um brasileiro muito... como que eu posso explicar? Um brasileiro esclarecido, né? São grandes empresários, são grandes médicos, advogados, que estão encerrando aquele ciclo lá, né? E buscando segurança, proteção patrimonial, né? Por causa dessas incertezas e dessas inseguranças, né? Então, o que é muito bacana para a gente, para os brasileiros que estão aqui hoje, porque é um brasileiro power, né? O brasileiro bacana que está vindo, trazendo, como você, trazendo, né, coisas bacanas, uma empresa bacana para cá, investindo, brasileiros fazendo acontecer, que está tornando a comunidade brasileira muito mais fortalecida e muito mais bem vista perante as outras culturas, né, perante o americano, né? De todo esse momento que você está aqui, trabalhando nessa área, 7 anos, você é capaz de dizer que 2025 está sendo o seu melhor momento? Graças a Deus, todos os anos são os meus melhores momentos, né? Então até agora. Eu estou num momento de crescente, no meu, mas de brasileiros, com certeza. O meu ano de 2024, que foi um ano de incertezas no país, né, no Brasil, eu nunca atendi tantos brasileiros quanto antes. Porque a empresa que eu tenho é uma empresa americana, então a gente foca muito no mercado americano, né? Antes eu atendia, sei lá, 60%, 65% americano e o resto era brasileiro, 30%, 35%. 2024 isso mudou. O contrário, né? O meu público de 2024 americano foi 30% a 35% e o resto brasileiro. E do começo desse ano para cá, eu atendi um cliente americano. O resto, tudo brasileiro. Nossa. Dolarizando o patrimônio, ou se mudando, ou fazendo planejamento para se mudar daqui 1, 2 anos. E o seu foco é aqui? Você atende os Estados Unidos inteiro, né? Mas o seu foco é aqui. Mas em outros estados, você percebe também esse aumento de brasileiros? Sim, os brasileiros estão saindo do Brasil, ponto, né? A empresa que eu trabalho é muito bacana, por isso, a gente tem uma rede global, né, de agentes. A minha base é Orlando e eu vendo Orlando. Eu vendo porque é o mercado que eu domino. Eu não vou estar fazendo um atendimento legal para um cliente, atendendo ele em Destin, por exemplo. Eu não conheço nada de Destin, né? Eu não vou ir atender num mercado que eu não domino, eu não vou estar prestando um bom trabalho para ele. Então, mas na nossa rede
da Sotheby's, que nós estamos presentes em 85 países, eu consigo, através de um departamento que chama Relocation, que tem um departamento em cada Sotheby's, né, local, buscar, estou com um cliente assim, 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 para esse lugar. Você tem um agente em Destin que fala português, ou que é especialista em casas na frente do lago, ou investimento, e eles me apresentam quem pode trabalhar com esse meu cliente lá, em conjunto comigo, porque eu sei sempre o ponto de confiança, né? O cliente, ele quer que eu faça parte, porque ele veio até mim, eu sou ponto de confiança. E aí eu trago um outro agente para atender nesse outro lugar o meu cliente e eu junto. Então eu consigo vender no mundo inteiro. O ano passado a gente fez uma venda na Itália, né? Assim, de referral, né? Um cliente que queria uma casa na Toscana. Eu não conheço a Toscana, não tenho propriedade para vender, né? Mas eu busquei um agente lá que atendeu o meu cliente. Que legal. Ô, Carol, a primeira casa que eu tive aqui, eu construí. Tá? E aí eu vim com aquela mentalidade do Brasil, né? Que a gente pensa, nossa, eu vou falar com um pedreiro, vou organizar com o eletricista, e aí o cara vai no sábado, e aí eu faço um churrasco junto, já vira... Bate a laje, já vira amigo. E eu tomei um susto, Carol, porque é bem diferente. Eles dão algumas opções, aí mesmo construindo você tem que ir no design center, e aí tu tem com hora marcada. Carol, como é que funciona esse negócio, Carol? Eu acho muito legal essa parte, mas é muito diferente do Brasil, né? No Brasil você contrata lá uma empresa e eles fazem tudo, né? Aqui é tudo por departamentos. Mas eu acho muito legal, muito organizado isso do americano, né? O americano, ele vende lá a casa numa construtora, que é essa que a gente chama de production home, né? Não uma custom home. Ele vai lá, oferece o lote, oferece a planta, que geralmente eles têm 8 plantas, 5 plantas, e daí levam o cliente num lugar que chama Design Studio para escolher os acabamentos da casa. Mas o que é bacana, você fala com a construtora, só uma construtora que vai ser responsável de fazer isso tudo para você. E depois você faz o churrasco com o pessoal, quando a casa tá pronta. Eu virei amigo dele, sabia? Virei amigo lógico, dele. O brasileiro, ele tem isso, né? Ele tem esse calor muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou muito do conhecimento, assim, que você entrou nesse ramo, né? Só que, vamos combinar que 35 milhões, Edu? Olha, você falou? Bem, o ano passado, os números falam em 35 milhões em vendas. 35 milhões? Ok, o conhecimento te ajudou, mas qual é o borogodó da Carol que fez você chegar nesse número? Porque provavelmente muitos real estates estão te assistindo nesse momento para entender, cara, como que ela conseguiu chegar nisso? Então, fala aí, como? Olha, eu também acho que foi um conjunto de fatores, né? Primeiro, a minha determinação. A minha concorrência é comigo mesma. Eu não tenho uma pessoa que eu olho e vou fazer mais que essa pessoa. A minha concorrência sempre foi comigo, né? Eu, Carolina, preciso a cada ano estar melhor, eu preciso sempre estar melhor. Eu adoro críticas construtivas, porque eu aprendo com as críticas construtivas para eu melhorar, né? E eu sou muito comprometida. Acho que como um bom ariano, a gente é movido a desafios. Eu preciso estar apaixonada pelo que eu faço, né? Eu preciso ter paixão pelo que eu faço. E eu acho que isso é um dos temperos principais de você fazer o que você faz bem feito. Eu amo o que eu faço. Eu acordo e eu falo, nossa, que legal, vou mostrar aquela casa, adoro visitar aquele condomínio. Então eu vou, assim, cheia de energia. E eu acho que eu consigo transmitir isso também, né? E claro, eu sou muito comprometida com os meus clientes, eu levo muito a sério o meu trabalho, né? Eu sou uma pessoa extremamente responsável com o sonho da pessoa que está me contratando, com o dinheiro da pessoa que está me contratando. Tem gente que tem dinheiro sobrando, mas tem gente que juntou o dinheiro a vida inteira para fazer aquela compra. É uma responsabilidade imensa na minha mão, né? Então eu me cobro muito. E eu sempre tento ir
extra mile pelos meus clientes. E acho que isso é uma característica do brasileiro, né? Quando eu atendo americano e eu faço alguma coisa a mais, uma coisa boba, assim, ele, precisa contratar inspeção, tá, então pera, eu vou pedir para minha assistente, né, dele. Nossa, você vai fazer isso para mim? Você vai, né? E o brasileiro, ele já entende que eu tenho que fazer aquilo para ele, né? Então, esse negócio de sempre extra mile pelo cliente também, entregar mais do que ele está esperando, sem falar que você vai entregar, sem prometer, simplesmente entregar. Então, acho que são várias coisinhas que no conjunto, né, me ajudaram. E o meu background do restaurante me ajudou muito. Esse negócio do atendimento, né, do customer service, né? Eu era uma pessoa completamente... Eu sou muito atenta aos detalhes, né? Então, eu passava nas mesas, eu vi o copo de água baixando... Aquela pessoa nunca ia levantar a mão no meu restaurante para pedir mais água, porque eu não deixava isso acontecer. E isso eu trago para tudo na minha vida, né? Na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Então, essa atenção aos detalhes, esse cuidado especial, né? Quando eu saio com um cliente para ver casa, tem criança pequena, eu sempre levo... coisinhas para as crianças, aguinha, comidinha, porque aquilo é maçante. Depois de 3 horas vendo casa, as crianças já estão chorando, querendo ir embora, com fome, e isso ajuda, né? Então, eu acho que é tudo isso, é o comprometimento, é a paixão, é a responsabilidade, né? É fazer a coisa direito, que eu acho que isso é o básico, né? Isso não tinha que ser uma coisa que a gente... você tem que fazer direito. Acho que isso é uma coisa básica, né? E essa atenção aos detalhes, né? Essa busca de melhorar sempre. Eu sempre busco estar melhor, né? E se eu não sou boa em alguma coisa, eu trago pessoas para o meu time, como a Mari, que está aqui comigo, né? Eu trago para agregar no que eu não sou tão boa, para eu ser melhor, né? Eu acho que a gente tem que ser humilde, saber que a gente não é bom em tudo, né? Exato. E eu não faço... Bem, né? E não foi nada sozinho. Se não fosse a Paula, que é minha assistente no meu braço direito, a Mari no meu marketing, o meu time, eu não teria chegado lá sozinha, né? É um conjunto de coisas que fazem com que a gente, né, chegue lá e cresça. Legal. Carol, curiosidade. Quando você atende uma mulher... ela normalmente quer alguma coisa na casa que ela não abre mão. Quando você atende um homem, ele quer alguma coisa na casa que ele não abre mão, que é totalmente diferente da mulher. Qual a diferença entre o brasileiro e o americano em algo que um não abre mão e que o outro não tá nem aí? Olha, o americano geralmente não tá nem aí para nada, né? A maioria das vezes. O americano, ele quer... a garagem dele, por exemplo. O brasileiro quer a garagem para guardar o carro. O americano, ele quer a garagem para fazer o man's cave dele lá, né? Para pôr a TV dele, para pôr lá as ferramentas dele. Então, mas o brasileiro, por exemplo, a esposa... A cozinha é extremamente importante para a esposa, é o coração da casa, né? E isso acho que tanto para a esposa americana quanto para a esposa brasileira. Acho que a mulher, a cozinha é importante demais. O closet é um big deal. O closet é um big deal. Isso também para as duas, né? Mas para o brasileiro, por exemplo, privacidade. O brasileiro é preocupado com isso. O americano compra a casa com a piscina virada para a rua. Ele não liga para isso. O brasileiro provavelmente não vai comprar essa casa. Ou com a casa com o muro para fora do condomínio. Então tem essas detalhes, tem essas coisas. Interessante, né? E eles olham Toda a diferença. E não só para o brasileiro americano. Eu atendo muito indiano, atendi já chineses. O indiano, por exemplo, ele não compra casa com frente para o sul. É uma coisa da cultura deles. Então, eu já nem levo ele no lote que está virado para o sul. Eu ando com uma bússola, porque eu sei que no meu telefone, às vezes eu estou fazendo FaceTime, eu atendo muito cliente indiano. Daí eu falo, eu já falo, essa aqui está virado frente norte, oeste, sul, esquece. Então, a gente com a experiência, isso é experiência, isso a gente não consegue aprender, isso é só com a experiência. A gente vai pegando essas, né? E percepção, né? Você tem a percepção do detalhe de que não, você já vai avisar antes. Ele fala, não, essa eu não quero. Então você já sabe, é muito legal. Esse negócio da parede aqui, o brasileiro chega, ele fica horrorizado, que as paredes aqui são meio que granuladinhas, né? Eles ficam, nossa, mas e essas paredes e tal? Para o americano isso é normal, é a parede que ele cresceu, que ele viu, que ele, né, a cultura dele. Então tem umas diferenças assim
O americano marcantes. se preocupa muito com acabamento? Ou o brasileiro é mais, ou menos? Ou... Depende do americano, tá? Quando a gente fala do mercado de luxo, a gente está falando de pessoas muito mais exigentes, padrão, né? Que é o mercado que eu mais trabalho, né? Então, o nível de exigência nesse mercado, ele é muito maior. Ele é muito maior. Aí ele preocupa, assim, com o acabamento, ele se preocupa com a qualidade dos produtos, né? Sem dúvida. Mas quando a gente fala de um mercado normal, assim, né, médio, não muito. Mais a localidade, de repente? Localidade, sim. Isso Proximidade pros de dois, trabalho. né? Tanto o americano quanto o brasileiro. O brasileiro, ele é muito mais preocupado com a qualidade, com o acabamento. Porque no Brasil, a gente tem acabamento maravilhoso. Sim. No Brasil, as casas do Brasil são incríveis, né? Nós temos muito bom gosto, né? E nós estamos acostumados com isso, né? O serviço é muito bom também, de acabamento, né? Então, o brasileiro, sim, ele é mais preocupado que o americano, sem dúvida. Mas quando a gente fala de um nível alto padrão, eu acho que se equipara. Aí nivela a exigência da qualidade do acabamento. Ô, Carol, o mercado de alto padrão é muito referenciado, né? É pessoa que referencia outra, que referencia outra. E tem que ter um marketing, todo um branding bem Sim. especializado também. Sim. Esse final de semana, acho que o Douglas viu também, Douglas. Um amigo nosso, ele tem uma empresa de inteligência artificial. E ele botou o meu telefone para tocar e quem me atendeu foi uma inteligência artificial. E ela falou, eu falei que eu queria vender minha casa. E ela, Carol, era uma pessoa. Não era uma máquina. Era exata. A pessoa até queria entender o que você queria e falava piadinhas, assim. E eu fiquei, Uau, meu incrível. Deus, Tinha onde é que a barulhos no gente- fundo, como se barulhos outras no pessoas fundo, tivessem. E ela levava a conversa, Carol, quase que eu vendi mesmo a casa. Foi um negócio não, verdade. impressionante. Impressionante. E isso não só para o real estate, deve ser para tudo. Mas vocês estão discutindo alguma coisa? Eu sei que o alto padrão é um pouco diferente. Ninguém vai vender ou comprar uma casa de 4, 5, 6 milhões através de um cold call. Não vai acontecer. Mas como é que você vê também esse mercado na qual as máquinas realmente fazem cold calls muito acurados assim? Eu acho que esse mercado de AI é um mercado muito bacana se bem usado, né? É um mercado, pode ser perigoso, né? Mas eu acho que eu uso muito AI também, tá? Eu faço, às vezes, pesquisa, jogo lá no ChatGPT, ele me ajuda a digitar relatórios. Então, eu estou usando isso hoje, o AI e toda essa tecnologia que a gente está vendo ao meu favor, né? Mas, sim, é um mercado que a gente tem que tomar cuidado, né? Interessante, Para o mercado de alto padrão, eu acho que para o outro mercado, porque sempre vai existir os dois públicos. Tem o público que vai crescer com o AI, né? Os millennials, eles já falam outra língua. Talvez esse mercado vai absorver muito mais e a gente vai poder perder um pouco dessa fatia do mercado. Mas o mercado de luxo, eu acho que não vai ter AI que vai substituir. Porque o luxo é aquele atendimento exclusivo, é a atenção no detalhe, é o one-on-one, né? Tem muita gente ainda que é super old school. Eu tenho cliente que não gosta nem de falar por text, ele quer telefone, ele quer pessoalmente, e principalmente nesse mercado. E que é também um pessoal que isso está mudando, mas que é mais velho, né? Quem é mais luxo é um pessoal que está mais velho, que já tem essa condição de comprar o luxo. E essas pessoas gostam do olho no olho, né? E eu gosto do olho no olho. Eu gosto de estar na frente, porque eu acho que quebra o gelo. E isso AI nunca vai substituir, né? Então, eu acho que... E é aquilo que, se você perceber, ao longo da história que a gente percebe muito, tudo tem o pico e vai descendo. E as pessoas acabam sentindo falta do que era. Então, eu acredito que a AI está indo no pico dela, vai chegar um momento que nós, que fazemos olho no olho, vamos ser muito valorizados. Porque todo mundo vai estar usando AI. Porque é cômodo, gente. Vai ser Vai virar normal. uma commodity, Exato, uma commodity. Exato. Aí quem tem o Tecnologia. conhecimento, quem tem o olho no olho, que eu falei, quem tem o borogodó, é que vai se sobressair. Exato. Porque imagina você ser atendido mesmo com a pessoa que está te tratando como um.
Não, você é uma pessoa para mim, você não é mais uma pessoa, você é Exato, uma. exato. Então, eu acredito que isso vai acontecer e quem tá ficando como nós vai ser hipervalorizado no futuro. Então, eu acho engraçado você falar sobre isso, porque quem tem esse brilho no olho não tem medo, né? A gente Não. comentou até, a gente teve um convidado também que ele é piloto e a gente fez uma pergunta de AI também, né? E ele falou a mesma coisa, que ninguém substitui os humanos, gente. de Eu certa acho que a forma. gente tem que usar essas coisas ao nosso favor, né? O que, que o AI tem de bom para me oferecer, para trazer para mim, né? Atendimento automático de telefone, de Instagram, a gente está vendo isso. Eu recebo muita mensagem, né? Não dou conta. Então, o AI estou trazendo para mim para me ajudar nesse atendimento, essa filtragem. E aí entra a Carol. Então, assim, a gente tem que ser inteligente para ver como trazer isso de uma forma positiva, mas não esquecer da originalidade e desse calor humano que eu acho que faz toda a diferença, né? Num atendimento qualquer, que nem no médico. Imagina, a pessoa vai lá, né, fazer uma cirurgia. No Brasil, a gente tem isso muito forte. O lado humano do médico, ele é fundamental na recuperação do cliente. Exatamente. Isso não há AI no mundo que vai substituir. O lado humano é o lado humano. É o lado humano, exatamente. É uma percepção que só nós temos. Eu acho. Vai chegar um momento que a pessoa vai se sentir até privilegiada por ter um humano falando humano com a pessoa. falando. Nossa, é o que eu tô você é uma falando, é o máquina humana. pico. É. Exato. Nossa, é humano. Nossa, que bom. Posso falar então? Aí a pessoa ainda fala assim, não, mas então eu quero uma prova de que você é humano. Não, porque eu nunca... O que você falou foi interessante, que eu até depois eu quero ver como que funciona. Tu fica de boa. Eu também fiquei Imagina, curiosa, quero ver eu fiquei isso aí. curiosa. Você Muito testemunha. louco, você Eu fiquei. testemunha, Não, eu verdade. tinha horas que eu falava, não é Verdade, possível. É não uma pessoa. parece. Não. É uma pessoa que tá É falando uma comigo. porque você começa a conversar com a inteligência artificial e você acha que ela tem uma limitação, mas não existe a limitação. Não existe o Porque delay ela é do negócio. alimentada, né? O negócio ela é muito conversa rápido. como se a gente tivesse aqui, ó, batendo esse papo. Não, e quando você faz uma negativa, ela acha uma forma de fazer uma pergunta e te jogar de novo no campo. de Te novo dá um na arena. checkmate, né? Meu Deus. Ela não joga pra perder. Não joga. E olha, é até interessante, como você falou, as pessoas usarem a seu favor, porque o que você pode fazer num caso desse? Você pode fazer uma negociação fake com uma IA dessa e falar, bom, igual você fez, eu quero vender minha casa. Ah, mas isso e isso? Aí ela vem com uma contra-resposta. Ah, mas isso... Aí você mesmo vai tendo essa percepção de como quem não tem isso genuíno, quem precisa trabalhar um pouco essa arte da negociação, é uma ótima ferramenta para você Claro, trabalhar. claro. Porque tem pessoa que vem da pessoa. A pessoa nasceu vendendo, né? Já vende para o médico alguma coisa. Mas tem gente que precisa construir isso. E é uma boa ferramenta. Na nossa época, dúvida. Carol, não tinha isso. A gente já teve que Imagina, aprender. nossa. Não é? Todo mundo aqui, a gente é 30 mais. Então, nós sabemos que a gente teve que aprender de outras formas, genuinamente, tete a tete com o cliente. Não tem jeito. E tudo isso que veio da tecnologia, né? Eu sou da época, quando eu morei em San Diego, eu tinha 17 anos, não tinha celular. A internet estava começando, eu mandava carta para minhas amigas. A informação chegava lá, já estava completamente atrasada, né? Então, assim, eu acho que a AI vai ser mais uma dessas coisas que vão vir ao nosso favor, sabendo usar, que nem o telefone. O telefone é maravilhoso, vem a nosso favor, a gente tem que saber usar, porque ele também pode ser perigoso, Isso pode ser uma mesmo. coisa que viciante, né? Que você não sai daquilo, que você não vive mais a realidade que está aqui, que você está ali. Então, acho que eu vejo o AI da mesma forma, né? A gente tem que saber usar ao nosso favor. É verdade. Super concordo. Bom, Carol, deixa eu fazer uma pergunta que essa vai levantar a bola lá em cima pra você. Só cortar, Carol. Corta, agora você corta. O que acontece? Com esse boom aí de brasileiro vindo pra cá, existem muitos corretores no Brasil que são referências lá no Brasil, mas que se acham autorizados a vender nos Estados Unidos. E aí já ouvi dizer, e como eu pesquisei sobre você, eu fui atrás de informações, usa o nome de outros corretores licenciados dos Estados Unidos para fazer negócio. Então eu quero trazer aqui à tona, à mesa, uma pergunta para que você faça com que o seu cliente ele adquire confiança em você e saiba identificar possíveis golpes, possíveis problemas no futuro. Dá uma dica para a gente aí, para os clientes que estão querendo comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos ou em qualquer região aqui da Flórida, enfim,
para não cair em golpe? Ai, essa pergunta é complicado, né? Infelizmente, é o que a gente fala. Tem muito brasileiro bacana vindo, mas sempre tem brasileiro, americano, né? De todas. Sempre tem aquele lá que eu não entendo por que vem fazer coisa errada. A fruta podre, né? Exatamente. Como eu disse, levantei a bola. Corta, bota pra quebrar. Bom, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a internet, né? A internet, todo mundo é o que quiser. Né? Tanto na internet todo mundo quer o que quiser, ou quando quem vem de outro lugar e ninguém sabe de onde veio, pode ser e falar que é o que quiser. O bacana dos Estados Unidos é que aqui tudo é público. Tudo é público. Hoje eu consigo saber, se eu puxar teu nome aí, eu consigo saber onde você mora, por quanto você vendeu tua casa, né? Porque tá tudo online. Então, eu acho que se a pessoa tiver uma pessoa assim, oferecendo alguma coisa, primeiro, ela precisa pesquisar essa pessoa, né? Eu pesquiso tudo. Eu pesquiso cliente, eu pesquiso parceiros, né? Hoje a informação tá aí, tem LinkedIn, tem Google. E o corretor, a gente tem que ter uma licença para a gente trabalhar aqui, né? Não é que o corretor do Brasil não pode vender aqui, ele não pode vender aqui, ele não pode atuar aqui, mas ele pode referenciar o cliente para um corretor licenciado aqui e fazer essa venda. Isso é super legal, como eu fiz para o corretor da Itália, por exemplo. Eu não posso ir lá mostrar casa, né? Então, a pessoa pode ter um órgão que chama DBPR, que certifica, que dá as licenças para tudo, para corretor, para manicure, para massagista, e a pessoa pode pôr o nome desse corretor nesse site do DBPR e ver se essa pessoa é licenciada ou não. Acabou. dbpr.com. Dica aí, pessoal. Ali você vê, essa pessoa tem licença, essa pessoa não tem licença. Né? E aí eu já trucaria ele. Por favor, você está vendendo, mas você tem licença aonde? Que você está vendendo na Flórida? Porque é importante, né? É o que eu falei aqui, é uma coisa muito séria, né? É uma coisa, é dinheiro, né? Sonho, dinheiro né? dos outros. Eu já fico preocupada em cuidar do meu dinheiro. O dinheiro dos outros, então, gente, é só ir no DPPR, dar um Google. Todo corretor hoje tem uma página no Google, né? Se a pessoa entrar lá e botar Carol Medeiros, o meu tá como PA, porque é a minha licença, vai ver lá a minha página, o endereço do meu escritório, as reviews, né, dos meus clientes. Ali você vai ver que eu sou uma pessoa genuína, né? Então é isso, façam pesquisa, né? Não caiam no primeiro, não entrem de gaiato. Exatamente. Isso é importante. Ô, Carol, se eu tivesse que comprar uma casa hoje, aonde que eu compraria aqui em Orlando, em região? Cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, cada um tem sua necessidade, sua motivação e seu gosto, né? Eu moro em Dr. Phillips, eu amo Dr. Phillips, eu sou uma pessoa urbana, eu preciso estar perto das coisas, eu trabalho com real estate, eu dirijo Orlando inteira, então eu preciso estar num lugar bem centralizado. Mas tem gente que não gosta disso, tem gente que quer calmaria, tem gente que quer ficar no meio do mato, então áreas maravilhosas tem um monte. Eu faço, quando um cliente vem até mim, como você fez essa pergunta, eu falo, Ale, vamos marcar um bate-papo rápido? Só para fazer umas perguntas para você, para eu entender o que você está buscando, para eu entender qual a motivação da tua família, o que você gosta, quantos filhos vocês têm, para aí eu abrir as opções e falar um pouquinho de cada região, né? Mostrar um pouquinho do que tem aqui, do que tem ali, para daí eu direcionar você para o melhor bairro, porque às vezes o melhor bairro para mim não é o melhor bairro para você, né? Então, eu sempre gosto, antes de atender um cliente, de fazer, eu chamo isso de discover, né? E geralmente eu gosto de fazer isso por Zoom, porque eu gosto do olho no olho, né? Principalmente clientes que nunca me viu, né? Eu gosto de colocar o rosto na voz da pessoa, né? Eu gosto que eles me vejam também e passar essa segurança. O nosso trabalho é uma relação de confiança. Ou você tem ou você não tem. E esse olho no olho, né? Essa conversa que eu tenho com ele, ele já vê que eu estou realmente interessada em entender o que ele quer, não o que eu quero vender para ele. Legal. Né? Para mim é importante vender o que o cliente quer, não o que eu quero vender para ele. Por isso que eu tenho clientes que retornam, que me indicam outros. O meu nível de recorrência de clientes é altíssimo. Porque eu realmente me preocupo com o que o cliente quer. Né? Ô, Carol, e a Flórida
um reduto também de americanos, né? Sim. Quando eu tava lá em Indiana, o pessoal falava, nossa, meu sonho é morar na Flórida. Eles falavam, americano falava que era um frio, né? Principalmente aposentados, né? Os aposentados, eles vêm pra cá e começam a jogar golfe, começam a jogar tênis e vivem uma vida. Inclusive tem condomínios 55 55 plus. 55 plus, que hoje até, ó, me dá um terreninho, ó, eu falta os anos, mas me dá um terreninho depois lá. É um negócio... Lindíssimo os lugares. Explosão de negócios. Né? É um super negócio. Fala um pouquinho mais sobre isso e a tendência do americano de vir morar na Flórida também. A Flórida, ela é o olho, acho que do mundo, né? Todo mundo gosta da Flórida. A Flórida é um lugar muito agradável, clima agradável, 350, talvez, dias no ano quente, né? Então, muita gente busca isso, principalmente quem quer se aposentar. Eu vi esse boom enorme na pandemia, por exemplo, né? As pessoas ficaram trancadas dentro de apartamentos, dentro de casa, não saíam na rua, enquanto na Flórida, muita gente estava lá. Orlando, principalmente, que tem terra, tem casas amplas, terrenos grandes, né? Eu nem vi a pandemia passar praticamente, né? 15 dias, talvez, a gente ficou de lockdown. E é isso que o pessoal busca na Flórida. Fora a proteção de taxa, né? O tax shelter, que a gente chama. Aqui tem muitos estados americanos que você tem o imposto estadual, né? E o federal. Na Flórida, a gente não tem imposto estadual. A gente não paga sobre o estadual, né? É só o federal. E isso pode ser bem significativo, depende do montante, né? A gente está vendo bilionários se mudando para Miami. Aquele Ken Griffin, do Citadel, saiu de Chicago, levou toda a operação dele para Miami, bilhões e bilhões de dólares ele tirou. Isso é 100% tax shelter, né? Então, a Flórida é desejada por causa disso. E por isso que quando o pessoal fala, nossa, essa crise dos Estados Unidos... Eu vejo, às vezes, a Flórida como uma coisa à parte dos Estados Unidos, porque a Flórida, ela é diferente. A gente não pode comparar o mercado imobiliário, por exemplo, dos Estados Unidos inteiro com a Flórida. A Flórida é uma coisa à parte. A Flórida é desejada por isso. As pessoas querem se proteger de taxas, querem o sol, querem a qualidade de vida, principalmente esses que vêm se aposentar na Flórida, né? Por isso que pipoca tanta dessas comunidades 55 plus. E não tem casa, assim, para vender. As casas giram muito rápido, porque o mercado é extremamente aquecido. Pois é. Para esse tipo de modalidade. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fala muito... porque lá no Brasil, a gente está acostumada que quem tem um imóvel precisa ser médio a alto padrão, né? A renda. Aqui, uma pessoa comum, se eu disser para você, um cara que trabalha na construção, uma mulher que trabalha na limpeza, tem essa possibilidade de comprar um imóvel? Tem sim. Inclusive, assim, aí a gente vai jogar um pouco pro lado do financiamento, né? Porque às vezes essa pessoa não tem o dinheiro para comprar um imóvel à vista, né? Mas ela tem o dinheirinho guardado lá, que às vezes é um dinheirão guardado para dar uma entrada legal. E hoje existem produtos de financiamento para quem quer, até para quem é ITIN number, né? Consegue. Não tem ainda o social, não tem ainda o documento, mas é um ITIN number e consegue comprar. E os Estados Unidos também subsidia bastante. Existem programas de financiamento, como o FHA, né? Que é subsidiado pelo governo, que a pessoa consegue, às vezes, com 3,5% de entrada e no convencional até 0% de entrada. Para quem serviu alguma coisa do exército, 0% de entrada, que é o VA loan, né? Então, existem... Hoje eu digo que praticamente todo americano consegue comprar uma casa, né? Ele tem que encontrar o melhor produto para ele, né? Os profissionais também de financiamento que vão ajudar ele a fazer essa compra. Porque com 0%, 3%, 3,5% de entrada, você consegue comprar uma casa hoje e sair do aluguel. Que legal, interessante. E pegando o nicho, por exemplo, digamos que hoje eu queira me planejar para ano que vem comprar uma casa. Tá? Lógico, eu acredito que tenha que fazer conjunto com o meu contador, etc. Mas se eu sentasse com você e falasse, Carol, eu preciso daqui a um ano me programar. O que você sugere? O que você fala para a pessoa? Olha, trabalha muito, muita entrada, concentra na sua conta jurídica, enfim, para que seja mais fácil a aprovação.
Bom, primeiro a gente vai bater aquele papo, aí eu vou entender, né, o seu timeline, eu vou perguntar quanto você tem para dar de entrada, né? E vou fazer uma conta rápida ali, né? Bom, para você dar essa entrada, você consegue comprar uma casa de tanto. E aí, o segundo momento, que é um momento crucial, eu vou falar, vou te passar o contato de uma pessoa que faz financiamento imobiliário, para essa pessoa ver o seu perfil financeiro, né? Ele vai te pedir o seu último imposto, se não tem, ele vai te pedir números de quanto você fez de receita, quanto você tem no banco, se você tem carro pendurado no crédito, o que você tem, e vai te falar, olha, daqui para frente, como você quer comprar daqui a um ano, você tem que juntar tanto, não compra nenhum carro, não bota nada no seu crédito, junta dinheiro, vai fazer o seu imposto de renda já com essa cabeça de quanto você precisa, né, fazer nesse ano para você conseguir isso no ano que vem. Então, tem toda uma preparação. Mas esse planejamento eu não faço sozinho. Eu trago, se você vai comprar financiado, que geralmente esse planejamento é para quem quer comprar financiado, eu trago esse profissional que vai fazer toda essa parte desse processo, né, para deixar o cliente pronto para daqui a um ano conseguir comprar essa casa. Interessante. Bem legal. Olha como passou rápido, né? Meu Deus, passou uma hora. Já estamos há uma hora falando, Carol, e passa muito rápido mesmo, parecia 20 minutos. Nossa. Parece. E eu falo pouco, né? Não, mas o assunto é bom também, né? Todo mundo quer, ou tem uma casa, quer comprar uma casa. Isso. Ou mesmo que não tenha, eu acho que é um assunto bacana, né? É um assunto legal de você... Porque acho que aqui a gente não tá falando só de real estate, né? Aqui a gente tá falando de resiliência, né? A gente tá falando de motivação, né? Brilho nos olhos, né? Você faz alguma coisa, coragem. Isso é para qualquer trabalho, para qualquer pessoa, para qualquer personalidade, eu acho, né? Exato. Uma pergunta, Carol, que pensando agora, vamos para a parte final do podcast. Vamos falar de futuro um pouquinho, né? Você vê Orlando e você nos próximos 5 anos. Como você vê Orlando e você nos próximos 5 anos, Carol? Bom, Orlando, eu vejo explodindo, né? Orlando, eu tinha visto uma matéria que 900 pessoas se mudam para a Flórida Central, né? Que não é Orlando, é Orlando, Grande Orlando, região. Semanalmente, outro dia eu li 1.500. Preciso até ver dados da fonte disso, porque é muita gente, né? Então, assim, e o povo fala, nossa, mas tem muita casa, tá construindo. Esse ano fica todo mundo preocupado. Esse ano não foi um ano muito bom para o real estate, o mercado andou de lado um pouquinho, né? Mas está explodindo, não para de vir gente para cá. Então, daqui 5 anos, eu vejo uma mudança absurda em Orlando, né? Eu acho que Orlando sai fora aí, que é um canteiro de obras, né? A infraestrutura está todo vapor para receber esse pessoal que está se mudando para cá. Orlando hoje já tem vários restaurantes Michelin estrelados. Eu adoro sair para jantar, é um dos programas favoritos mesmo do meu marido. E assim, se a gente quiser sair de segunda a segunda hoje em Orlando, a gente tem lugares diferentes para conhecer, coisa que há 16, 17 anos atrás que eu cheguei aqui, esquece, né? Então eu vejo Orlando explodindo, né? Esses parques novos que estão investindo. Disney acabou de anunciar também um investimento bilionário para melhorar os parques, para melhorar a infraestrutura. Então, eu acho que Orlando só vai melhorar, né? Eu acho, e a gente tem muito espaço para crescer, né? Orlando não é uma cidade vertical, como Miami, como Nova York, que tem que derrubar prédio para subir novo. Orlando tem espaço para crescer. Então eu vejo Orlando entrando no mapa, né? Acho que Orlando já entrou. Eu acho que cada vez mais está se tornando uma cidade mais cosmopolita. Já deixou de ser Orlândia faz tempo. E também a própria Disney, né? Saiu um pouco só da Disney e está se tornando uma cidade com muita energia e muita gente de fora, né? Eu adoro falar do Orlando além dos parques, né? Porque Orlando não é só parque. Eu vou no parque, acho que, sei lá, 3 vezes no ano, quando vem visita, ou para jantar no Epcot, que eu adoro. Mas Orlando é muito além, né? Tem lugares maravilhosos para conhecer, como o Winter Park, Mondoro. A gente estava falando hoje no almoço, né? Que não é Orlando, mas você está baseado em Orlando, você vai para os lugares. Então eu vejo um crescimento absurdo, maravilhoso. Aí eu não sei se eu vou estar aqui daqui 5 anos. Não, eu me vejo daqui 5 anos com um time bem
estruturado, né, bem sólido, para eu conseguir atender a demanda que eu estou tendo, que eu já estou sem mãos para atender a demanda que eu estou tendo, né? Então a Carol quer ter um time bem estruturado para conseguir dar esse atendimento e não perder isso desse atendimento no one-on-one que eu gosto, né? Quero viajar bastante, quero tirar um ano aí para ficar um ano fora também, viajando. A Carol quer fazer, a Carol vai fazer isso, ela não quer, ela vai. Mas eu me vejo aqui ainda daqui 5 anos, né? Trabalhando com certeza nesse mercado, multiplicando bastante esses 35 milhões. Amém. Mas eu, com certeza, dentro desses 5 anos, ou logo após esses 5 anos, eu quero também tirar um ano aí, ou uns 6 meses para eu viajar, curtir, porque não adianta a gente trabalhar tanto e a gente não conseguir usufruir isso, né? E eu quero ter essa vivência também, e eu vejo isso dentro desses 5 anos. Ô, Carol, você trabalha hoje com parceria com as construtoras, né? Eles constroem e você oferece a casa para vender. Uhum. Dentro do seu portfólio também tem aquela casa que já está pronta, mas o cidadão lá quer vender. Também está dentro do seu portfólio? Sim, sim. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, o mercado imobiliário, né? Nós, corretores licenciados, a nossa licença ela é do estado. Na Flórida, eu posso vender qualquer casa do mercado, né? Tanto da construtora, né? Quanto casas que estão no mercado de outro corretor. O que é muito legal e torna esse negócio muito mais dinâmico. Por isso que as casas vendem mais rápido, né? Porque no Brasil, o corretor, o cliente, por exemplo, precisa falar com 10 pessoas para ver 10 casas diferentes. É horrível isso. Você não consegue ter esse vínculo de confiança com ninguém, né? Aqui não, você elege um profissional que te passou confiança, conhecimento, né? Que deu sinergia, deu a liga, que a gente fala, né? E esse corretor vai trabalhar no seu interesse. Se a Carol não tem o que você quer no portfólio, eu não vou ficar te enfiando o que eu tenho no meu portfólio para te fazer uma venda. Eu vou buscar nesse sistema único que a gente tem, que chama MLS, que todos os corretores põem as casas ali, dentro do teu perfil. Eu vou pôr lá, claro, através do meu conhecimento, onde eu sei que é as regiões, o que é um condomínio legal, dentro do que você quer, e eu vou buscar ali nesse sistema o que funciona para você e para sua família, e a gente vai trabalhar em parcerias. Eu representando o comprador, nesse caso, e o outro corretor representando o vendedor. Ah, entendi. É bem democrático e bem dinâmico. 95% das vendas que acontecem é em parceria com outro corretor. Né? Acontece você representar os dois lados, né? Mas a grande maioria das vezes sempre tem 2 corretores envolvidos. Pelo que eu percebi, você já formou uma espécie de ecossistema, né? Tudo que você faz, você entende e você vai até além. Porque, por exemplo, se alguém quer um financiamento, você vai indicar uma pessoa do financiamento. Sim. Se alguém quer comprar uma casa, você vai ter a construtora que você vai oferecer. Você não pensa em construir, não? Construir o quê? Casa, você pegar o terreno, Sim, construir tá e dentro você dos vender? planos da Carol. Eu visualizo isso daqui a 5 Eu anos invisto pra muito, você. tá? Eu sou uma investidora. Eu não só vendo, eu realmente compro o que eu vendo, né? Aliás, eu não sei vender o que eu não compraria também, claro, tá? claro. Então, eu já sou investidora, mas hoje eu ainda não faço isso de comprar o terreno e construir. Eu compro das construtoras. Casa nova, construo, boto uma pessoa lá alugando e tal. Que eu gosto, né? Então, por isso que para mim é muito fácil vender, porque eu também sou consumidora, né? Mas a Carol vai construir também. Vou construir sim, vou comprar o terreno, vou construir a casa e vou vender. É isso aí, visão. Tá nos meus planos, sim. Eu sou arrojada, eu sou uma pessoa arrojada, eu gosto de arriscar. E eu acho que quem não arrisca não cresce. Né? Se você está buscando um resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Não adianta você buscar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Né? Exatamente. A conta não fecha, né? Não. Perfeito. Carol, a gente gosta de fazer umas perguntinhas finais, Tá. mas bem tranquilas. Tá. O último quase deixa chorou nervosa. aqui, mas Deixa não, nervosa. não tem problema não. Não, a gente faz, cada um faz uma pergunta final, né? Carol, o que você sabe hoje, que gostaria de ter aprendido mais cedo? Real estate, com
Com certeza, de ter entrado no mercado imobiliário antes, né? Hoje eu olho para trás e falo, poxa, por que eu não entrei nesse mercado antes, né? Eu acho que isso, eu acho que essa parte do real estate, de ter entrado no mercado antes, eu gostaria de ter tido essa visão antes, mais cedo. Então, quem tem filhos adolescentes em casa, como o meu, que está fazendo 18 anos agora, já começa a pensar no futuro, a visão de negócio. O real estate é uma... Acho que o real estate é um mecanismo que não acaba, né? Todo mundo compra e vende, mesmo se o dinheiro muda de mão. E ele mudou de mão, alguém vai vender, alguém vai comprar. É um mercado cíclico, né? Ele tem os altos e baixos, claro, mas sempre está o mercado de um comprador e para um vendedor. Então, quem está nesse mercado e sabe fazer, sabe o que está fazendo e faz direito, eu acho que a licença... Bom, vou criar um monte de concorrência, né? Mas acho que a licença de real estate hoje é como um passaporte. Eu acho, por que não, né? Sim. Sim. Bom, a minha pergunta é, nós gostaríamos de saber se você recebeu algum conselho na sua vida, quem te deu esse conselho e como que ele mudou a sua vida, assim, o que aconteceu que te gerou um impacto? Olha, voltar lá atrás, eu tive muitos bons conselhos, graças a Deus, dos meus pais. A minha mãe sempre foi uma pessoa que me ensinou muito a ética e a integridade. Eu acho que isso leva você para qualquer lugar, né? Nunca esquecer de onde você veio, a sua ética, o seu caráter, né? E o meu pai sempre me criou para ser uma mulher independente. Sempre. Ele falou, nunca dependa de ninguém, nem dos seus pais, de marido, de ninguém. E eu levei isso para minha vida, né? Eu sou mãe, fui mãe solteira, né? Então, assim, ou você aprende ou você aprende. E eu levo isso para minha vida. Eu nunca dependo de ninguém. Nada que eu faço, eu gosto de depender. Eu gosto de ser independente. Por mais, eu sou casada, né? A gente faz muitas coisas juntos. Mas eu falo para o meu marido: tem uma oportunidade de investimentos. Quer entrar? Não. Então eu vou fazer sozinha, né? Eu tenho a minha independência hoje. E eu acho que isso que meu pai me ensinou fez toda a diferença para o meu mindset, de como eu vou levar minha vida, né? Eu nunca quis ser a esposa de ninguém, nem a filha do fulano. Eu quis ser a Carolina Medeiros, né? Eu sempre quis fazer acontecer. E isso veio muito dele. Ele sempre me criou assim. Legal. Carol, você é uma pessoa inspiradora. Ah, então, obrigada. o propósito do podcast é trazer pessoas que inspiram. Então, você atingiu o propósito. Então, eu queria saber de você. Se você pudesse almoçar com qualquer pessoa no mundo, viva ou não, tá? Quem seria e por quê? Inspiradora. Eu acho que hoje, assim, inspiradora, eu gosto muito da Jackie, a Kennedy, né? Eu acho que ela era uma mulher inspiradora. Ela era uma mulher forte, inspiradora, elegante, que ela falava e se posicionava com o olhar, com poucas palavras. Eu queria muito aprender com ela. Eu adoraria sentar numa mesa com ela e ter um pouco daquela inspiração, porque eu acho ela extremamente elegante, extremamente inspiradora, uma grande mulher atrás de um grande homem, né? Então, acho que é com ela. Perfeito. Pô, Carol, muito obrigado. Foi essa uma vocês. hora bem... Passa rápido, a gente sabe disso. Mais que uma hora. Mais que uma hora e teríamos assunto para muito mais. Logo vamos começar a fazer algumas perguntas direto do nosso ouvinte para os nossos entrevistados. Legal. Então, provavelmente você vai voltar aqui. Tenho certeza que o seu episódio vai bombar, não tenha dúvida nenhuma. Legal. Carol, deixa para a nossa audiência qual o seu contato. Se as pessoas quiserem trabalhar, comprar um terreno, uma casa na frente do lago, em algum lugar aqui na região. Como é que as pessoas te encontram, Carol? Eu acho que a forma mais fácil de entrar em contato comigo é através do meu Instagram. Até para conhecer o meu trabalho, né? Eu respondo, né? Às vezes tem um filtro, mas eu sempre respondo as mensagens. E é o Carol Medeiros S. Eu acho que é a melhor forma mais rápida de entrar em contato comigo.
Perfeito. Tá bom. Então fechamos agora o nosso Pod for Work. Muito bom, né, pessoal? Isa, gente. Douglas. Muito obrigada, gente. Muito bom. Adorei o papo. Eu adoro falar sobre esse assunto. É um assunto que eu amo. Eu podia ficar 5 horas aqui falando com vocês. Muito bom. E fica claro que real estate pode trazer e traz liberdade financeira para as pessoas. 100%. Se especializem, estudem, sigam as leis locais e seja feliz, né? Estudem, reciclem. Eu estudo hoje, assim, a gente tem que se reciclar. Né? Eu acho que, com certeza, é um mercado que traz muita independência financeira se você souber o que você está fazendo. Né? Excelente, excelente. Pessoal, se vocês quiserem patrocinar o nosso Pod for Work, você pode mandar um e-mail para o comercial@podforwork.com ou falar com um desses rostinhos lindos aqui que se encontram, né, no ambiente. É isso. Douglas, alguma mensagem final? Isa? Gente, obrigado aí pela sua audiência. Eu tenho certeza que a Carol Medeiros cumpriu um papel muito além do que a gente esperava. Foi muito interessante essa nossa conversa. Legal. A gente estava batendo papo, eu estava pensando, cara, que corte maneiro, que corte legal, que corte bom. E toma ali corte, vai ser muita coisa Já boa. vi a lei, né? Já o estava negócio. vendo a lei. Não, tem muita coisa legal. Então é isso, obrigado pela sua presença, estamos muito felizes. E eu tenho certeza que você vai voltar com novas ideias. Eu espero que já com a construtora Carol Medeiros, botando para arrebentar. E é isso, obrigado, Carol. Obrigada eu pelo Sim, convite. Carol, foi o que o Douglas falou, obrigada mesmo, porque a gente não só aprendeu sobre real estate, foi o que você falou, resiliência, coragem, brilho nos olhos, ousadia. Não é fácil você sair do país nova, com uma filha. É assim, como eu costumo dizer, o brasileiro, ele tem... Tem o borogodó, né? O brasileiro tem a borogodó. Ele tem, assim, tudo bem, falando de outros povos, mas a gente, não sei se é porque o nosso país nos obriga a ser assim. Resiliente, né? Exatamente. Exato. No Brasil, foi o que você falou, a gente é ou a gente é, não tem como, né? Então, obrigada mesmo por inspirar a gente e com certeza quem tá te assistindo agora. Então, espero te ver breve, como o Douglas falou aqui, para você já com a sua construtora. Você vai contar como foi sua viagem, seu ano sabático. Vou contar, ó, podem escrever. Porque eu sei que a Ariano, quando fala uma coisa, o Ariano cumpre a coisa, né? Então, obrigada mesmo, tá? Obrigada a vocês pelo espaço, viu? Muito obrigada. Excelente. Então tá bom, pessoal. Finalizamos aqui o Pod for Work. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Pod for Work, e também no Facebook e todas as outras redes sociais que podem trazer aí no futuro, tá bom? Então um abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.